Graça e paz, meus amados e queridos irmãos. Quero te convidar a fazer uma reflexão sobre a palavra de Deus. E a palavra que vamos ler hoje fica no livro de 2 Crônicas, no capítulo de número 7, versículo de número 14. E diz assim: Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Para contextualizar essa palavra, eu quero voltar um pouquinho lá no livro de Êxodo e lembrar de quando o povo de Israel se encontrava escravo no Egito. Em Êxodo, no capítulo 1, nós vamos ver que logo após a morte de José, um novo rei se levanta sobre o Egito. E este rei não conhecia nem a José e nem a história do povo de Israel. Mas este rei viu que o povo de Israel era tão numeroso e sentiu medo que este povo se revoltasse contra o Egito. E no versículo de número 11 do capítulo 1, nós vamos ver que os egípcios encontraram uma forma de fazer com que o povo de Israel se encontrasse mais ocupado, a ponto de que eles não tivessem tempo para pensar em se levantar contra o Egito, fazendo com que os tributos subissem, eles teriam que trabalhar mais. E no nosso país, onde nós vivemos, constantemente acontece o mesmo. O governo aumenta os tributos para que o povo tenha que trabalhar mais para conquistar aquilo que almeja, fazendo com que o povo encontre-se ocupado e não tenha tempo para ver aquilo que está acontecendo, para se levantar contra o governo. Mas, no capítulo de número 3, no versículo 23, os filhos de Israel clamam a Deus. E a palavra de Deus vai dizer que o clamor dos filhos de Israel chegam aos ouvidos de Deus. Quando Deus ouve o clamor dos filhos de Israel, ele então levanta Moisés como profeta, e envia Moisés até o rei do Egito, para que assim o povo fosse liberto. Mas houve muita luta, houve muita batalha, muita barreira, até que o povo de Israel de fato fosse liberto. O que nos prova que Faraó, o rei do Egito, ele não era uma pessoa a favor de Deus. Muito pelo contrário, ele era uma pessoa contra Deus, pois a todo momento ele se colocava contra a libertação do povo de Israel. O que nós percebemos com isso é que não importa a pessoa que está no governo, a pessoa que está à frente, a pessoa que está como rei, o líder que está no comando, mas sim o clamor do povo de Israel. Nós vamos ver que mesmo o faraó sendo contra o povo de Deus, mesmo o faraó sendo contra o povo de Israel, Deus ainda assim fez com que ele libertasse e deixasse o povo ir. Foi mais difícil? Foi. Mas ainda assim, Deus ouviu o clamor do povo de Israel. No nosso país não tem A ou B. A única solução para o nosso país é Deus. A única solução que nós encontramos fica no livro de 2 Crônicas que nós acabamos de ler. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se arrepender dos seus maus caminhos, buscar a face do Senhor, então Deus ouvirá dos céus, perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra. É a única forma que temos de vencer. É a única forma que temos de transformar o país ao qual nós vivemos. É orarmos e entregarmos tudo na mão do Senhor. Enquanto os filhos de Israel, o povo de Deus, as igrejas, não dobrarem os seus joelhos e não clamarem para que essa nação seja liberta deste governo corrupto, não importa quem vai estar na ponta, não importa se vai ser A ou B, nada vai acontecer. Precisamos buscar a face do Senhor. Precisamos nos arrepender dos nossos maus caminhos, para que assim Deus ouça o nosso clamor, perdoe os nossos pecados e liberte a nossa terra. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.